Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, aqui do Facebook, mais uma vez estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus, a gloriosa Palavra de Deus, que é a fonte, de todo o conhecimento, puro e verdadeiro, vem da Palavra de Deus, meus irmãos. A verdadeira sabedoria, ela vem da Palavra de Deus, a verdadeira. O homem conhece muitas coisas, tem ciência de muitas coisas, o ser humano. É muito inteligente o ser humano. Mas a verdadeira sabedoria, que edifica mesmo, que constrói uma comunidade de amor, é a palavra de Deus, meus irmãos. Porque a palavra de Deus nos ensina a amar a Deus, acima de todas as coisas. Também nos ensina a amar o próximo, nosso semelhante, como a nós mesmos. Então, a Bíblia, se ela for cumprida, meus irmãos, há amor. Quem cumpre a Bíblia, ele ama. Tanto ele ama a Deus, como ele ama o seu semelhante, o ser humano como ele. Eu gostaria, meus irmãos, hoje de meditar aqui com os irmãos, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, apenas 2 versos. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 1 e o verso 2. Essa palavra fala sobre a mansidão, a mansidão que nós temos que ter com todos, o respeito, a mansidão, com todos. Então vamos ler aqui, mesmo. A palavra de Deus disse aqui, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Então aqui é uma palavra, maravilhosa. Paulo aconselhando ali Timóteo, E Timóteo era um homem que estava crescendo espiritualmente, crescendo, no ministério. Paulo estava preparando ele para o futuro, para assumir ali a liderança religiosa das igrejas, a qual Paulo tinha estabelecido com a graça de Deus, com a misericórdia de Jesus. Ele foi chamado igual qualquer um de nós é chamado, Ele foi chamado perseguindo a igreja, mas Deus transformou ele de Saulo em um Paulo, Atos capítulo 9, Teve o chamado de Paulo. Ele chamava Saulo, o grande. Deus mudou o nome dele para Paulo, o menor, E o menor se fez um grande apóstolo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Atos capítulo 9. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, Paulo ensinando ali a Timóteo como tratar os velhos, como tratar os jovens, como tratar as idosas e como tratar as jovens, Porque ele estava sendo ali o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja. Então Paulo ensinando ele a ter mansidão. O líder tem que ter mansidão, tem que ser manso. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, uma das primeiras coisas do crente, meus irmãos, verdadeiro, tem que ser manso. Não pode ser uma pessoa de temperamento, dúbio, temperamento bipolar. Não, ele tem que ser manso. Ensinar com mansidão. A autoridade é uma coisa, mas não pode perder a mansidão nunca. E aqui, Timóteo, Paulo disse para Timóteo, da seguinte maneira: não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como a paz. Então dizendo, para Timóteo não corrigir ali asperamente os anciões. Ele estava sendo líder da igreja, mas ele tinha que tratar os anciões com muito respeito, Não repreender-lhes asperamente, mas dirigir a eles como a paz, como se eles fossem o próprio pai dele. Se a gente não gosta, nosso pai ser maltratado, também não podemos maltratar as pessoas mais velhas. Pode a gente ser um líder, às vezes, dos mais velhos,
Você tem um patrão das pessoas mais velhas, nós temos que ter mansidão para tratar com os mais velhos, respeito, ética, né, com os mais velhos. E os jovens a mesma coisa, Paulo falou, né? Trata eles como irmãos, como nós gostamos dos nossos irmãos, né, segundo a carne, por exemplo. Se alguém está falando mal do irmão da gente fica até triste e tudo, né? Então assim, os nossos irmãos em Cristo também temos que tratar eles com mansidão, mansidão. Não é tratar eles como um general, dando ordem, né, querendo ser dono deles, querendo, né, humilhá-los, né, torturá-los, obrigá-los, como se fosse dono, né, da obra de Deus. Não, meus irmãos. Os velhos merecem honra, os jovens também merecem honra. As idosas, Paulo dizendo, corrige elas como as mães, ensina elas como mães, ó mãe, né? É assim que mostra a Escritura. Não é chegar com aspereza, né, áspero, não. É ensinar com mansidão, mansidão. E Paulo fala também sobre as mulheres, as jovens, como se fossem irmãs. Como eu trato a minha irmã, eu amo minha irmã. Eu tenho que amar as irmãs da igreja com toda a pureza, Paulo fala. Trata elas também com honra e mansidão, como se fossem suas irmãs. Então Paulo ensinou uma receita para Timóteo, que estava assumindo ali as igrejas, para ele não tratar mal os mais velhos, e nem os jovens homens, nem as idosas e nem as jovens mulheres, mas tratar todos eles com mansidão. Mansidão. Tem pessoa que às vezes pega um cargo, alguma coisa, acha que é dono, Na verdade, meus irmãos, nós não somos donos nem da nossa própria vida. O dono do nosso fôlego de vida é o próprio Deus. Deus disse isso para, né, ali, Nabucodonosor, para ele se humilhar, para ele não ser arrogante. E o dia que Nabucodonosor, né, foi arrogante, Deus permitiu ele ficar ali 7 anos, né, como que virou um jumento. Ele abandonou a mansidão, né, tornou muito bruto como animal, então Deus transformou ele no animal. Ele foi pastar, comer capim, juntamente com jumentos, monteses, por 7 anos. Né. Creio que está lá em Daniel, capítulo 4, né, Nabucodonosor, ele foi, né, comer capim com os jumentos, porque ele abandonou a mansidão. Foi também arrogante, né? Quis, né, dizer, não é essa Babilônia que eu edifiquei com a magnificência do meu poder. Na mesma hora ele escutou a voz do anjo dizendo, passada é de ti, né, o poder, ficará 7 anos pastando, comendo capim. E ele ficou ali 7 anos comendo capim, 7 tempos, né? E Deus ainda cuidou do reino para ele durante aquela provação que ele passou, para ele aprender que Deus tem domínio sobre a terra. Tem um salmo que diz, né, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que está na terra pertence a Deus. Os animais aéreos, animais aquáticos, animais répteis, quadrúpedes, né, os seres humanos são propriedade de Deus. Tudo pertence a Deus, o universo pertence a Deus. Deus nos deu muitos direitos, né? Direitos e deveres para nós. Adão e Eva tinham direito de comer de tudo dentro do jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. Então, eles tinham direito de comer, né, quase que todo fruto, exceto um. Então, aquele um lá foi um dever, né? Eles deveriam obedecer a Deus, não comer aquele fruto. Então, na terra nós temos muitos direitos que Deus deu a nós, muitos direitos, muitos direitos. Mas nós temos também deveres. Aquilo que Deus fala, não faça dessa maneira, nós não devemos fazer. Aquilo que ele faz, pode fazer livremente, faça, porque, né, tem a permissão, tem a bênção de Deus sobre isso. Então aqui Paulo orientando, né, ali Timóteo a conduzir a obra de Deus com toda a mansidão. Mansidão. Porque a obra não é propriedade de ninguém, a não ser do próprio Deus. E Deus é manso. Jesus falou em Mateus 11, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas.
Então não é forçadamente, meus irmãos, que a gente vai conquistar pessoas para o reino do céu. Não é forçadamente, não. Não é dizendo, se você não vier, você vai para o inferno. Não. É pela mansidão, meus irmãos, que se conquista as almas para o reino dos céus. Paulo ia com mansidão em todos os lugares que ele pregou, sofreu consequências, mas conquistou muitas almas para o reino dos céus. Por isso que ele estava ensinando Timóteo também a ser manso, porque ele também foi manso. Ele imitou a Cristo, né? 1 Coríntios 11 ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ali, meus irmãos, no tempo, né, de Zorobabel, né, no livro de Ageu ali, a gente vê Deus falando com, né, Zorobabel, que era o príncipe de Israel, não por força e não por violência, mas sim segundo o meu espírito. Zorobabel às vezes queria usar do cargo dele para impor a força para o povo, né, reedificar Jerusalém, o povo reedificar o templo, reedificar os palácios. Mas Deus disse com ele, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu que vou orientar cada pessoa o que fazer na minha obra. Então, meus irmãos, não podemos forçar os outros a isso, aquilo, outro. Tem que ser com liberdade em Cristo, sem julgo. Jesus falou, tomai meu jugo que é suave, meu fardo que é leve. Não é aquele jugo mais duro, como de escravo. Nós não somos escravos não, meus irmãos, somos servos de Deus. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Então Paulo instruindo ali a Timóteo a adquirir maturidade, tratar os velhos com, humildade, tratar também os jovens a mesma coisa, as idosas e também as jovens. Então as 4 classes de pessoas ele mandou tratar com respeito, tanto os mais velhos, como os jovens homens, como as idosas e como as jovens mulheres. E tudo com pureza, tudo com santidade, tudo às claras. Porque, meus irmãos, tem como eu, com muita educação, eu pregar uma mensagem e a pessoa aprender, meus irmãos. Eu prender a atenção das pessoas com uma mensagem gostosa, uma mensagem séria, mas tudo ensinando na mansidão, sem forçar ninguém a nada, sem obrigar ninguém a nada, sem pressionar o psicológico de ninguém, mas sim pelo evangelho, pela fé, meus irmãos. Jesus dialogou com a mulher na beira do poço e não forçou ela nada, ele foi falando serenamente com ela, até que chegou o ponto que ele falou com ela, chama seu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, você disse uma coisa verdadeira, você já teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é seu marido, você está em adultério. Aí ela falou, vejo que o Senhor é profeta, me esclarece uma dúvida. Nossos pais adoraram aqui nos montes, mas os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Aí Jesus falou, na verdade a salvação vem pelos judeus mesmo, porque o Pai escolheu Jerusalém para o templo. Mas agora chegou o tempo do Pai, ser adorado em todo lugar no mundo. Porque o Pai é Espírito, Ele procura quem adora em Espírito e verdade. O tempo já chegou. E agora não vai ter lugar exclusivo de adorar o Pai, vai ser em todo lugar mesmo. Vai ter a liberdade de novo. Porque agora chegou o tempo. Porque Cristo veio, meus irmãos. Tinha aquela exclusividade de Jerusalém até Jesus vir, meus irmãos. Até Jesus vir, aquele templo de Jerusalém, era transitório, até o verdadeiro templo vir. Era um templo, inerte em Jerusalém. Foi glorioso, sua inauguração foi, 1 Reis 7 foi. 1 Crônicas 7, 1 Crônicas 7. Mas o verdadeiro templo foi Jesus Cristo, o templo móvel, o templo vivo. Ele fez de nós também templos do Espírito Santo de Deus. Então, no período que tinha que obedecer aquele mandamento de adorar a Deus somente em Jerusalém, oferecer sacrifício lá no templo de Jerusalém, sim. Mas era provisório. Antes de Deus dar a lei para Moisés, Abraão adorava a Deus pelos montes, Isaac e Jacó adoravam pelos montes. Mas quando Deus escolheu Jerusalém ali, na época de Davi, 1 Reis, o 2 Samuel ali a gente vê, Ali Deus escolheu Jerusalém para ser a sede religiosa. Ele se construiu o templo de Salomão, livro de 1 Reis, capítulo 1. Ali
Deus escolheu Jerusalém, falou, agora tem que oferecer sacrifício em Jerusalém, no templo e tudo. Então ficou exclusivo. Mas foi algo transitório, até vir o verdadeiro templo, que é Jesus Cristo. Jesus falou com os fariseus, eu derrubo esse templo, né, em 3 dias eu torno a levantar. Eles pensavam que, né, mas o templo de Salomão levou 45 anos para ficar pronto. E você está dizendo aí que derruba o templo, né, em 3 dias já faz de novo. Ele estava falando do corpo dele, né, que seria ali ele crucificado, morto, né? Mas ao 3º dia ele estaria ressurreto novamente, ressuscitado. Então o verdadeiro templo veio. Então as coisas que eram provisórias pela lei, meu irmão, igual, né, adoração exclusiva em Jerusalém, tinha que se cumprir mesmo, até vir Cristo. A circuncisão tinha que cumprir mesmo, né? A guarda do sábado tinha que cumprir mesmo, né? As coisas assim, sagradas tinha que fazer mesmo, as festas, solenes 7 festas, certos tipos de comida não podia comer, né? Mas ali em Atos 10 o Senhor já mostrou para Pedro, né, algo diferente, ele purificou tanto os homens como os animais. Então hoje nós estamos vivendo pela graça mesmo, e não pela lei de Moisés. O livro de João capítulo 1 ali, né, 17, o próprio João Batista fala, né, que Jesus trouxe a graça e a justiça. Moisés trouxe a lei, né, mas Jesus trouxe a graça e a justiça, né? Ele nos justificou, ele nos salvou pela sua graça. Efésios 2, Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus irmãos, tudo que a gente está baseando aqui na Bíblia agora, né? 1 Timóteo 5, está dizendo sobre a mansidão, a mansidão. Temos que ter temperança, meu irmão, na pregação nossa, ser mansos. A autoridade de Deus é uma coisa, Deus está falando pela autoridade dele ali, a autoridade de Deus é uma coisa. Mas eu pegar, meus irmãos, assim, algo que está no meu pensamento, né, que está no meu, assim, mecanismo intelectual, fazer disso algo repetitivo, algo assim, né, áspero com as pessoas, né, isso aí está fora do padrão bíblico, porque Jesus é manso, humilde de coração. Moisés era manso, ele e toda a sua casa. Você vai ver lá as histórias de Moisés. O próprio Deus elogia Moisés, dizendo que ele era manso, ele e sua casa. Diz que não havia homem manso como Moisés no meio daquele povo. O povo era bruto, mas Moisés era manso. Hoje tem pessoa bruta, o povo às vezes é manso e tem gente bruta mesmo na frente do povo, né? Eu não levanto ninguém mesmo, né? Deus tolera essas pessoas, mas o correto é o líder ser manso, né? Quem lidera o povo de Deus ser manso, ser justo, ser sábio. Salomão pediu sabedoria a Deus para conduzir o povo, sabedoria e justiça. 1 Reis 3, Mateus 6,33, Jesus falou, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, né, a gente vê Paulo aconselhando Timóteo a ter mansidão com os mais velhos, ter mansidão com os jovens homens, mansidão com as idosas, mansidão com as jovens mulheres. Tudo com pureza, tudo às claras, tudo às limpas, tudo com respeito. Então, meus irmãos, a obra de Deus não tem dono, o dono dela é Deus. Não tem dono humano, não. O dono dela é Deus, é Jesus Cristo. É o nosso Senhor que está glorificado lá no trono dos céus. Ele é dono da obra, nós somos servos e conservos um do outro. Somos servos e conservos uns dos outros. Quanto mais humilde um líder é, mais honrado ele é, tanto por Deus como pelas pessoas. A pessoa bate o olho e fala que lá merece todo o respeito, é uma pessoa mansa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa temperada. Né? Ele ganha respeito mesmo, ele não impõe o respeito, ele ganha, ele conquista respeito. Jesus não forçou ninguém a nada. Ele pregou o evangelho livremente para as pessoas voluntariamente se apresentarem arrependidos, convertidos. Ele não forçou Zaqueu a nada, não acusou Zaqueu de nada. Ah, você é um ladrão, você é isso, não. Zaqueu que se autodeclarou na sua casa.
Se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Porque na lei de Levi estava escrito, se roubou tem que devolver 4 vezes mais. Eu vendo o que eu tenho e dou metade dos bens aos pobres. Lucas 19. Jesus não falou com ele, ô seu ladrão, tem que largar de roubar e devolver o que você roubou e repartir os seus bens. Não, ele deliberadamente, voluntariamente, nasceu no seu coração, ele falou com Cristo. Diante dos fariseus que estavam acusando Jesus de estar na casa de um pecador. Eles acusavam. Quem anda por aí acusando os outros, meus irmãos, é um fariseu. Precisa se converter. Precisa ler a Bíblia de novo, entender a mansidão que Jesus é. Apontando o A, o B, o C, o D, não. Tem que pregar o Evangelho. O Evangelho vai fazer efeito no coração da pessoa. Ela mesma vai declarar mudanças com a sua própria boca. Como Zaqueu declarou mudanças. Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu vou vender meus bens, dar metade do dinheiro para os pobres. Então ele deliberou de si próprio mesmo. Jesus não forçou ele a nada. Então não convém eu, pregador, nossos pregadores, forçar ninguém a nada. É voluntariamente. Eu não sou dono de ninguém, ninguém é dono meu é Jesus, o dono seu é Jesus, o dono da sua esposa é Jesus, o dono seu é Jesus. Nem Deus nos obriga, meu irmão. Apocalipse fala, eu bato a porta. Que alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então ele espera a nossa educação de recebê-lo. Ele quer que recebamos ele, meu irmão. Agora, após a morte, Salomão escreveu, após a morte vem o juízo. Vai vir à tona o julgamento de todas as obras de cada um, que fez de bom, que fez de mal. Mas tem gente já condenando a pessoa em vida, meu irmão. Houve um relato esses dias, uma mulher que foi entregar uma revelação para a senhora lá na cidade onde eu nasci, que a mulher falou com a mulher, Deus mandou dizer para você que o seu nome está arriscado no livro da vida. Isso é um absurdo, meu irmão. Um absurdo. Os livros vão ser abertos no juízo final, meu irmão, no trono branco. Vai abrir-se o livro da vida, o livro das obras. Quem não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, diz a palavra de Deus. Mas eu saí para ir entregando a revelação, irmão, seu nome não está no livro da vida. Isso não é revelação de Deus, não. Isso é revelação da carne ou de Satanás, meus irmãos. Para desmotivar a pessoa até de servir a Deus. Aonde se viu isso, meus queridos irmãos? Isso é coisas, loucura mental humana ou até mesmo diabólica. Então Jesus ensinou nós a ser mansos, amar o próximo como a nós mesmos. Ele ensinou nós a amar até os nossos inimigos, até aqueles que nos perseguem, que se opõem a nós em tudo. Cada palavra que você fala, ele tem uma réplica, uma tréplica. Ele acha que é uma competição de quem conhece mais, de quem tem razão nas coisas. Mas não é assim, meus irmãos. O evangelho é pregado para quem voluntariamente crer pela fé. E aí a pessoa declara com a sua boca, ele crê no coração e declara com a boca, e é salvo, diz a palavra de Deus. Paulo mesmo escreveu, aquele confessar com a boca, crer no coração e conversar com a boca, será salvo. Isaías 55 disse, verso 6, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pessoa tem que invocar a pessoa, não é forçar a pessoa, não. Hoje quer se forçar as pessoas, meus irmãos. Tem uma santidade forçada. Fazer as coisas forçada. Isso não está certo mediante a Bíblia. Não é mediante as minhas palavras. É mediante a Bíblia. Porque Jesus mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso, refrigério. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. A lei de Moisés tinha partes duras, como que forçando a pessoa, mas Jesus veio trazer a graça
é de graça, a graça é algo voluntário, é algo que tem que partir de você, de mim, de nós, eu querer. O cego falou com Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou, eu quero. O cego Bartimeu, e curou o cego. O cego falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus falou, eu quero. E o cego foi curado. Um dia eu fui orar para uma moça no Brasil, ela era criança ainda, ela tinha um problema na perna, a perna dela não tinha firmeza, nem para frente nem para trás, era deficiente. Eu chegando naquele ambiente, senti uma última compaixão com aquela criança, e orei, eu quero ser curado como se fosse para mim. E aquela jovem, né, foi curada até hoje, né? Já uma jovem de uns 15 anos de idade, chama Stephanie, mora no Brasil aí, Tamarandi, Minas Gerais. Ela foi curada daquela enfermidade da sua perna, nunca teve nenhuma sequela, o que Deus faz está feito. Hoje mesmo conversando com a irmã minha irmã nem sabia que a minha irmã estava no ambiente, né? No dia que Deus fez essa cura, através da oração, né, de um servo humilde como eu, minha irmã estava lá também presente. Eu pensei que só estava minha esposa e a mãe da criança e a dona da casa, mas a minha irmã também estava. Ela falou, ela confirmou isso hoje. Então, meus irmãos queridos, a pessoa tem que querer. Não é forçado não, meus irmãos. Nem o diabo pode forçar ninguém a pecar. Ele pode influenciar, lançar ali propostas, seduções, usar ali do visual, do sentimental. Mas pegar a pessoa pelo braço e obrigá-la a pecar, ele não pode não, senão o pecado, a culpa era dele. Adão e Eva pecaram, né? A serpente enganou Eva pelo argumento, e Eva decidiu seguir aquele conselho, mas a serpente não pegou ela pela mão forçadamente, para ela estender a mão ao fruto, não. Ela seduziu Eva, né? Distorceu as palavras do Criador. Não é assim não. Na verdade, se vocês comerem, vocês vão conhecer tudo. Vocês vão ser igual a Deus, conhecendo bem e o mal. Ela seduziu pelas palavras, pelos argumentos. Mas ela não forçou, meus irmãos. Senão a culpa seria dela e não de Adão e Eva, né? E aí, cada um deles decidiu o que queria fazer mesmo. Adão decidiu o que queria fazer, Eva decidiu, a serpente também decidiu. E aí trouxe consequências por aquilo que eles desejaram fazer. Voluntariamente eles fizeram, erraram também. Adão, né, achou lugar de arrependimento, Eva, mas teve dores na conceição, né, de Eva, dor, né, no trabalho de Adão. A serpente foi, né, ali Deus fez ela lamber o pó, arrastar o vento na terra. Foi consequência da escolha deles. Mas foi, né, escolha voluntária de cada um deles. Eles tinham o dever de obedecer, não tocar no fruto, nem olhar para o fruto, nem comer do fruto. Mas a serpente enganou Eva. E Eva, né, deu para Adão ali o fruto, e Adão aceitou. Ela não obrigou Adão, ele aceitou. Talvez ela falou, nossa, eu comi, foi bom demais. Prova para você ver, ele quis. Ele poderia ter lembrado do mandamento de Deus, que Deus tinha proibido. Mas ele esqueceu, ele foi seduzido ali. Mas Eva não obrigou ele a comer, não. Aí quando Deus veio, né, corrigir Adão, Eva e a serpente, ali em Gênesis 3, Adão disse, a mulher que o Senhor me deu, que, né, me deu o fruto, eu comi. E falou com Eva, Eva, foi a serpente que me deu, eu comi. E a serpente não nem pergunta, Deus fez nada para ela, já era Satanás mesmo. Aí Deus trouxe ali, né, a consequência para os três. Cada um recebeu, né, uma punição pela sua transgressão. Então cada erro que eu cometo, meus irmãos, traz para mim consequências. Tem consequências às vezes biológicas, né, consequências físicas, tem consequências espirituais, tem consequências também sentimentais às vezes. Se eu gosto às vezes de ver o outro triste, de repente vai voltar em mim também, às vezes momentos que eu vou ficar muito triste também. Se eu tomar prazer na tristeza dos outros, eu vou também experimentar a tristeza depois, vou ver se é bom, né? É muito fácil jogar pedra no telhado do outro, né? Quando toma umas pedradas no próprio telhado, aí vê, é no meu não. Mas a lei do retorno existe, Jesus falou, né? Se ferir com espada será ferido. Apocalipse, né? Acho que é Apocalipse 20, né? Então, não devemos, meus irmãos, ser áspero com ninguém. Devemos ensinar com a autoridade de Deus. Você está falando com a autoridade ali, né? Mas obrigar ninguém a nada.
Falar com firmeza, com convicção, com certeza, com argumentação. Mas ao dirigir uma palavra a alguém, dirige com mansidão, meus irmãos. Hoje se confunde muito uma pregação, às vezes, quando dirigir palavras aos outros com grosseria. Pregar é autoridade, às vezes, ali na pregação, na prédica, que é para todos. Não está citando o nome das pessoas, está pregando assim, com ousadia e autoridade para todos. Mas no conversar com as pessoas, resolver problemas, tem que dirigir com mansidão, mesmo. Tentar resolver as coisas da maneira mais suave possível. Tentar reconciliar as pessoas umas com as outras. Não é jogar mais lenha na fogueira das confusões, não. É tentar apagar o fogo com a água e não jogar lenha. Levar os irmãos ali à reconciliação. Tiago disse que a gente consegue reconduzir o irmão. Uma multidão de pecado foi coberta. Você conseguir pegar o irmão que estava se extraviando, estava tomando o caminho errado e reconduzir ele nos princípios morais, na comunhão com outro irmão também. No livro de Gênesis ali, no final de Gênesis, Moisés, ele aconselhou 2 israelitas a entrar em comunhão de novo. Mas aquele agressor era tão arrogante que falou: porventura você foi constituído juiz sobre nós. E passou ali 40 anos, Deus colocou Moisés justamente como juiz deles. Atos capítulo 7, Estevão explicou sobre isso, que aconteceu em Gênesis, final de Gênesis, início de Êxodo. Então Moisés foi um pacificador. A Bíblia diz que os pacificadores, Mateus 5, serão chamados filhos de Deus. Nas beatitudes, Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Então, se você é uma pessoa, meu irmão, que gosta de levar as pessoas a pacificar uma com a outra, você é um filho de Deus. Mas aqueles que colocam mais lenha na fogueira, mais intriga, eles são filhos do diabo. Ele quer apartar as pessoas, quer quebrar a comunhão das pessoas. Mas nós devemos ser o quê? Pacificadores. Jesus veio nos reconciliar com o Pai, meus irmãos. O castigo nos traz a paz, caiu sobre ele lá, Isaías 53, ele veio nos reconciliar com o Pai. Nós tínhamos pecado, destituído da glória, Romanos 3. Mas o Filho Jesus Cristo veio nos reconciliar com o Pai. Ele é chamado de príncipe da paz, ele é o pacificador. Isaías 9, 6 em diante. Ele é o príncipe da paz, é o pacificador. Hebreus 12, 14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O que é buscar a paz? É ser compassivo, ter compaixão do seu semelhante, levar a paz, devolver para a pessoa a confiança, perdoar as pessoas, liberar o perdão, se livrar daquela carga de mágoas, aquela carga de tristezas, de lembranças ruins, de alguma coisa que alguém falou, lhe feriu o seu coração. Mas você deve bater o joelho no chão e orar: Pai, perdoa-me, como eu perdoo também quem me ofendeu. Mateus 6,5. Então, meus irmãos, o remédio para a nossa alma é liberar o perdão. José tinha sido vendido por seus irmãos, traído. Tentaram matá-lo, venderam como escravo. Mas ele não manteve mágoa no seu coração. Quando eles precisaram dele, ele estava lá. Ele reconheceu eles e ajudou eles. Chorou, até chorou, meus irmãos, de revê-los. Ele não imaginava que Deus ia devolver ele o direito de rever sua família, de rever até seu pai, ver até seu irmão Benjamim, que nasceu bem depois dele. Então o perdão, meus irmãos, nos dá privilégio de reconciliar novamente com a família nossa, com amigos, com pessoas, com vizinhos, com irmãos de igreja. Então por isso que Paulo aqui está ensinando
a Timóteo ser manso, ser pacífico, levar a igreja à reconciliação com Deus e à reconciliação uns com os outros. Não tratar os mais velhos com asperidade, nem também os jovens, nem as idosas e nem as jovens mulheres. Tratar todos com a perfeita mansidão, seguindo o padrão bíblico, seguindo a natureza de Deus. Se está na Bíblia, porque a natureza de Deus é essa. No livro de Jonas, capítulo 4, diz que Deus é benigno, é compassivo, é piedoso, é misericordioso, é grandioso em perdoar. Então é a natureza de Deus, isso que Paulo está aconselhando para Timóteo. Quem é Jesus se não Deus? Jesus é Deus. Isaías 9,6, ele é Deus forte. João 1 fala que ele é a palavra estava com Deus e é Deus, a palavra se fez carne, habitou conosco. Ele mesmo fala em Mateus 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então não é algo que eu estou inventando aqui não, meus irmãos, é algo que é a natureza de Deus. A gente quer pregar terror, que Deus é aquele que está jogando raio na cabeça de todo mundo, meus irmãos. Ele é juiz, após a morte vem o juízo. Cada um vai receber segundo as suas obras. Se Jesus voltar agora também, vai pegar alguns vivos também, que são ímpios, que não querem se converter, eles vão enfrentar o juízo. Por isso que nós temos que reconciliar com Ele agora, enquanto é tempo. Quem está vivo, se morrer hoje, já vai partir, né, para receber galardão de salvação. Daniel capítulo 12 diz que os que morrem ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12. Então essa realidade tem que pregar. Mas aqui na terra, Deus não está jogando raio na cabeça de ninguém não, meus irmãos. Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. Eu prego um Deus que salva, um Deus que tem prazer de salvar. É o pecado que gera consequência, o pecado. Então a gente prega a mensagem para a pessoa que ela se converter, ela crê e ela vai largar o pecado. Voluntariamente ela vai se render ao Senhor Jesus, como Zaqueu rendeu, Lucas 19. Ele mesmo largou o pecado, largou de roubar, largou da avareza, repartiu os bens com quem não tinha bens. Saulo deixou de ser aquele perseguidor da igreja, se tornou um apóstolo, o apóstolo Paulo. Então Deus pega o homem tão feroz e faz dele um manso, porque os mansos herdarão a terra. O crente tem que ser manso, meus irmãos. Tem crente hoje que nem cumprimenta as pessoas na rua, acha que já é santo demais, igual que os fariseus ali, os saduceus, vira as costas para quem precisa. Isso não é ser crente não, meus irmãos, isso é ser discípulo dos fariseus. Jesus falou com os fariseus, vocês vão no mundo todo fazer um discípulo, mas depois faz dele, né, 2 vezes mais digno do inferno que vocês mesmos. Ensina ele a ser ruim, ser tranqueira, ser maus, ter prazer, ser psicopatas. Então não é esse tipo de crente que Deus quer não, meu irmão. Quer que nós sejamos mansos. Herdarão a terra. O manso vai viver muitos anos aqui na terra, né, que nós estamos vivendo, e depois vai herdar a terra prometida, a terra celestial, onde Deus está com seu trono assentado, Jesus Cristo glorificado. Então, meus irmãos, evangelho, não é evangelho que parece que a igreja é um quartel-general, onde se cria, isso é pecado, aquilo é pecado. Aquilo que a Bíblia fala que é pecado, meu irmão, não precisa criar pecado onde, né, não tem pecado, não. Criar divisão. Jesus veio criar pontes. Tem pessoa que cria muros, né? Cria abismos, colocando abismo entre o pai e o filho, entre a esposa e o marido, entre o filho e o pai. Ele veio criar ponte, ele veio reconectar, religar. A palavra religião quer dizer religar. É uma religação com Deus, aquilo estava desligado, né? Oséias capítulo 6, fala, Deus mesmo desligou, Ele mesmo religará. Então, meus queridos e amados irmãos, esse conselho que Paulo deu
para Timóteo aqui, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e verso 2. É a natureza de Deus, meu irmão. Paulo não falou isso de si mesmo. Ele falou como um conhecedor de causa e também como alguém que viveu aquilo. Porque isso é o padrão de todo servo de Deus, é a mansidão. Todo profeta que você vê, meus irmãos, lá de Gênesis, Apocalipse, ele foi profetizar com mansidão. Foi até apedrejado, até morto. Porque falou a verdade. A verdade é uma coisa que dói. Mas ele foi com mansidão. Ele começou a argumentar com mansidão. Os intolerantes é que os mataram. Os intolerantes é que os apedrejaram. Os intolerantes que os prenderam, que os julgaram na fornalha. Então hoje a gente prega uma mensagem como eu estou pregando aqui, com mansidão e tudo, base bíblica. Os intolerantes já nos taxam disso, aquilo, outro. Ah, não é assim igual ele está pregando, não é assim não. Tem outro ponto de vista sobre esse mesmo assunto. Queridos irmãos, Deus é manso e benigno, Ele é juiz, mas vai ser no tempo dele. Mas o convite da salvação foi dado por Ele. Isaías 55, quem quiser que venha e beba de graça, coma de graça. Jesus falou em Apocalipse 22, quem quiser venha beber de graça, a água da vida, é voluntário, não é forçado. Ninguém vai entrar no céu forçadamente. É a pessoa mesmo que vai perseverar. Quando fala lá no reino do céu tomar da força, é porque a pessoa perseverou, ela perseverou. Ela agarrou a oportunidade, ela perseverou, ela tolerou o que tinha que tolerar, passou as provações que tinha que passar. Ela não foi forçada a ser salvo, não. Ela suportou a provação, suportou as lutas, as perseguições, as acusações, as incompreensões. Então é assim, meus queridos irmãos. A Bíblia é a natureza de Deus, a Bíblia é a mente de Deus, é o jeito que Deus quer. Está tudo escrito já, meus irmãos, está tudo escrito. Tudo que Deus quer de nós já está escrito. De Gênesis, Apocalipse. Na Torá já está tudo que Deus quer. O Novo Testamento é a interpretação nítida da Torá, da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. Paulo fala que a lei de Moisés ela enfermou, não por causa dela mesmo. Os ministros dela que fez ela perder a credibilidade. Porque os sacerdotes pecaram, os profetas, os reis. Por isso que teve que vir o rei dos reis, o rei da glória, morrer na cruz por nós. Ele fez só bondade, curas divinas, milagres, multiplicações, libertações, ensinamentos. Recebeu como presente pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa de espinhos, chicote nas costas, murros, cusparada, blasfêmias. Mas o que ele liberou depois, lá na cruz? Pai, perdoa eles que eles não sabem o que faz. Ele era a fonte boa, a fonte benigna, a fonte de amor, a fonte da vida. Ele não rogou maldição para ninguém na cruz, não, meus irmãos. Então hoje tem crente, às vezes, se falar um A dele, já roga maldição, já roga isso. Não podemos, meus irmãos. Temos que rogar perdão, meus irmãos. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, estão sendo aí seduzidos por Satanás, pela sua carne, a natureza maligna. Perdoa eles, Pai. Atos 7, Estevão liberou perdão também. Não coloque sobre eles, meu Pai, esse pecado está tirando a minha vida, um homem inocente. Não coloque sobre eles. Então, meus irmãos, crente não é general de guerra. Crente não é... Nossa guerra não é contra carne e sangue, não, meus irmãos. É contra os principados satânicos, nos lugares celestiais, nos ares. Paulo diz que o diabo é o príncipe dos ares. Ele está nos ares. Igual um satélite aí voando, meus irmãos, observando a humanidade, mandando suas setas, mandando seus agentes para seduzir as nações. A gente acha que o diabo está lá embaixo, ele está voando aí, meus irmãos. O livro de Jó, ele estava circulando a terra igual um satélite. Ele é um espírito, ele fica circulando na terra, observando as pessoas, para ver pontos fracos em nós e seduzir nós.
nos oferecer, nos tentar comprar nós, como ele tentou comprar Jesus, Mateus 4. Falou, te darei as glórias do mundo, se tu me adorar. Então o diabo ele é um observador da humanidade, ele é um antropólogo, ele está de olho em nós, meus irmãos. E ele tem conquistado a muitos, derrubado a muitos. Mas não é assim, ele pega a pessoa por braço e faz ele pecar, não, ele seduz. Ele faz uma propaganda em cima de uma coisa errada, como se fosse coisa boa. Ele transforma as trevas em luz e a luz em trevas. Ele faz você olhar para sua esposa e detestá-la, e olhar para uma mulher aí na rua e desejá-la. E vice-versa também. Ele faz a pessoa olhar uma bebida alcoólica e desejar aquela bebida, se matar na bebida. Mas a própria pessoa, ele vai dar a pessoa ali aquela propaganda. Aquele amigo mau conselheiro, assim é Satanás. Mas Jesus é o bom amigo, é o bom amigo. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Mateus 11. Então tem dois seres, meus irmãos. Um que nos aconselha para o bem é Jesus, e o que aconselha para o mal, que é Satanás. Mas nem Jesus pode forçar nós a nada, e nem o Satanás. O Satanás também, ele chega nas oportunidades que a gente abre para ele também. Tem que abrir a porta para ele entrar também. Às vezes a gente costuma pensar que o diabo chega invadindo. Não, irmãos. A regra, quem ditou a regra foi o Deus Pai. O diabo é o cálice da ira de Deus. Jesus é o cálice da bondade de Deus. Então nem Jesus e nem o diabo chega, meus irmãos, invadindo, não. A gente tem essa concepção de pensar que o diabo chega invadindo, não. É a pessoa que vai dando lugar para ele vai entrando. Ele vai aninhando, meus irmãos, vai entrando e aninhando, ele vai ficando à vontade. Assim Jesus também, se você abrir o coração para ele vai entrando. E vai ficando à vontade, vai te ajudando, vai te edificando, vai te fortalecendo, vai transformando sua vida. Ele entrou no coração de Zaqueu, ali na casa de Zaqueu, falou, hoje veio a salvação a essa casa. Quando Zaqueu falou, se eu tenho roubado alguém, devolverei 4 vezes mais. Venderei meus bens, darei metade do dinheiro para os pobres. Então Jesus falou, hoje veio a salvação a essa casa. Os fariseus estavam acusando Jesus de estar na casa do pecador. Jesus falou, não necessita de médico os sãos, mas os enfermos. Eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Zaqueu era uma ovelha perdida e foi encontrada pelo pastor das ovelhas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. João 10, 11, ele disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, meus irmãos, é mansidão é educação mesmo. Dentro e fora da igreja temos que ser mansos com as pessoas, na empresa, no trânsito, na rua, na vizinhança. Ética, respeito tem que estar em todo lugar. A santidade não é nada mais, nada menos do que ética, respeito para com o nosso Deus e nosso semelhante. É você querer as coisas de forma justas. No Salmo 15 fala, quem entrará no teu santuário, Senhor? Lá fala, aquele tem o coração limpo e as mãos puras. Não derrama sangue inocente. Não empresta com usura, querendo tirar proveito dos outros. Então, meus irmãos, a Bíblia diz também lá, o amor ele não busca o seu próprio interesse, ele busca o interesse coletivo. 1 Coríntios 13. E o amor é manso, o amor tudo suporta. Paulo fala, suportai uns aos outros. Suportar é o quê? É tolerar e também apoiar. O suporte é o apoio e também é a tolerância. Jesus suportou lá na cruz, meus irmãos, aquele momento de dor terrível por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele lá na cruz. Isaías 53. Então nós temos que sacrificar pelo ser humano na terra, não é sair por aí, meus irmãos, querendo, matar com as palavras. João diz que palavras matam também. Tem os homicidas das palavras mal empregadas, mal faladas, malditas. A palavra maldição vem de palavra maldita. Palavra mal aplicada é uma maldição, meus irmãos. Traz maldição. E Tiago diz que a mesma fonte pode sair água doce e água amarga. Tem que sair bênção e não maldição da nossa boca.
Tem gente que fala que adora a Deus, mas amaldiçoa o homem, que é a imagem de Deus. Fala mal do homem, que é a imagem de Deus. Fala mal do outro, está amaldiçoando mesmo. Está lançando maldição, é como se fosse um feitiço. Quando você está falando mal de alguém, você está amaldiçoando aquela pessoa. Você está cobrando daquela pessoa uma perfeição que você também não tem. Você está falando mal dela, está acusando ela diante de Deus. É igual o diabo mesmo, acusador. Apocalipse 12 que fala que tinha um acusador no céu que acusava dia e noite os habitantes do céu diante de Deus. Então se você faz uma roda aí, duas pessoas conversando, falando de alguém, você está amaldiçoando aquela pessoa. É por isso que às vezes vem cobranças e tudo da parte de Deus para você também, tudo para sua correção. Deus corrige quem Ele ama. Jesus falou em Apocalipse 1, em diante. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Então, meus queridos irmãos, Paulo aconselhou Timóteo a ter mansidão com os mais velhos, com os jovens, como se fossem irmãos, os mais velhos como se fossem pai, as idosas como se fossem mães, e as jovens como se fossem irmãs. Então mandou ter uma irmandade, considerar os mais velhos como pais e mães, os jovens como irmãos e irmãs, como uma família. Jesus falou, né? Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Alguém estava chamando Jesus lá fora, porque eles tinham inventado uma calúnia de Jesus, falando que Jesus estava fazendo magia negra, falando que Jesus estava louco. E até a família de Jesus foi convencida de que ele estava louco mesmo. E foi lá buscar ele. E alguém falou, mestre, sua família te chama lá fora. Ele falou, minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Porque ele estava lá com lisonja, querendo tirar o foco dele, tirar ele do projeto do Pai, de estar pregando o Evangelho para as pessoas. Então eles criaram lá um pretexto para tentar impedir, parar ele. Mas ele conhecia os pensamentos de cada um, falou, meu pai, minha mãe, irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele deu um chega para lá, meus irmãos, com sabedoria, educação. Não xingou ninguém, você é um endemoniado, você é aquilo outro, você é um falso profeta, não. Falou, meu pai, minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando Judas lá, meus irmãos, né? Uma mulher depositou ali um unguento aos pés de Jesus, um óleo precioso que valia 300 moedas de prata. Judas falou, que desperdício, por que não vendeu e deu para os pobres? Mas diz que Judas queria roubar o dinheiro, né? Jesus não xingou ele, você é um demoniado, não. Falou, os pobres, você sempre tem pobre para ajudar, mas a mim nem sempre tereis. O que essa mulher fez, ela está preparando meu corpo para o meu sepultamento. Porque os judeus, né, eles perfumavam o corpo dos seus entes queridos que morriam. Então, a mulher ali, Deus, né, o Pai mandou ela lá, inspirou ela ir lá derramar o azeite aos pés de Jesus. E o cheiro, o perfume estava lá no ambiente, impregnou no corpo de Jesus. Tem certeza que quando o soldado estava carregando Jesus, né, para prender, ele estava com cheiro de um perfume gostoso que a mulher já tinha derramado aos pés dele. Era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Uma mulher que ele tinha salvo ela. Ela estava para ser apedrejada, mas Jesus salvou ela, interveio por ela. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então ele salvou, a mulher teve gratidão. Ele não forçou ela nada. Você tem que me pagar o que eu fiz por você, trazer um unguento para mim. Não, ela foi voluntariamente. É isso que eu falo da mansidão, meus irmãos. Mansidão. O reino do céu é com mansidão. Mesmo nós com mansidão somos perseguidos, porque os intolerantes acham que tem que ser pela força do braço, tem que ser brigando, tem que ser com intriga, com contendas. E a gente prega, né, sobre mansidão, ofende eles. Eles querem o braço, é a força do braço, é a briga. O mundo gosta de briga, meu irmão, uma ladainha, né, incessante. Mas o justo, ele não fica brigando não, meus irmãos. Ele até se retira de certos ambientes, nem que seja temporariamente. Jesus se retirou de certos ambientes, depois voltou de novo. Não que ele estava magoado com aquele povo, para evitar aquela contenda, aquela poeira baixar. Depois voltou de novo. O discípulo até falou, mas senhor, quase que o senhor ia ser apedrejado nessa cidade, você está voltando de novo? Ele falou, quantas horas tem o dia? Eles falaram, 12. Ele falou, então anda de dia, porque para não tropeçar em pedra. Vamos andar de dia, vamos voltar, não guarda mágoa não, mágoa é pedra, mágoa é escuridão. Então Jesus ensinou a eles a liberar o perdão.
A poeira baixou, volte. Retire-se, fuja da aparência do mal. Está tendo uma contenda ali, né? Que não tem como se resolver ela, retire-se por um tempo. Depois volta de novo. Jesus falou, se alguém aborreceu você numa cidade, vai para outra. Vai ficar ali na contenda? Não, meu irmão, foge da contenda, foge da contenda. Quando a poeira baixar de novo, as pessoas, né, saem daquela ira toda, volte de novo, abraça de novo, convive de novo, perdoa de novo. O reino do céu, meu irmão, é um reino de reconciliação, é um reino de mansidão constante. Então Jesus nos ensinou a ser mansos, por isso que Paulo está ensinando Timóteo aqui, 1 Timóteo 5, né? Seja manso com os mais velhos, com os jovens, com as idosas e com as jovens mulheres também. Então, as 4 classes de pessoas ele ensinou a ser manso, meus irmãos. Ele não falou, é só com os mais velhos, não. É só com os mais jovens, não. Não, ele falou com todas as classes. Os velhos, os jovens homens, as idosas e também as jovens mulheres. Então, a mansidão cabe nos 4 pilares da igreja. São as 4 classes. Os velhos homens, os jovens homens, as idosas e as jovens mulheres. Toda igreja tem esses 4 grupos de pessoas. Todos merecem respeito, todos merecem ser tratados como semelhantes nossos, como nossos pais ou como nossos irmãos ou irmãs. Ensinar com sabedoria, com mansidão, com a autoridade de Deus. Nada que parta de nós mesmos. Da minha mágoa, eu estou com mágoa daquela vez, ele falou de mim, não sei o que, eu vou vingar dele agora. Não, mano. Paulo disse, ireis, mas não pequeis. A vingança pertence a Deus e não ao ser humano. Então, meus irmãos, fica aí com essa palavra que nós meditamos aqui hoje, né, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, né, o verso 1 e 2. Né, Paulo falando, né, aconselhando Timóteo sobre a mansidão para com as 4 classes de pessoas da igreja. Que Deus em Cristo abençoe vocês, né? Fazer uma pequena oração aqui com os irmãos para encerrar já essa gravação aqui em nome de Jesus. Deus querido e santo, venha abençoar, meu Pai, cada irmão que já viu aqui um pouco do vídeo, até curtiu, reagiu aí. Pessoas que vão ver, meu Pai, futuramente também. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa essas vidas, abençoa estas almas, ó Pai, querido, em nome do Senhor Jesus. Dá a vitória do céu, dá a vitória do alto, em nome de Jesus. Resolve os seus problemas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Cura, salva, liberta, transforma, Jesus querido. Abre as portas para cada um que precisa também de oportunidades na vida. Porta de emprego, portas, meu Pai, na área sentimental também, área financeira, saúde. Todas as áreas, Pai, encaminha as coisas, Senhor, também. E abençoa todos os governos da terra, meu Pai, tanto governos políticos, militares, econômicos e eclesiásticos também, religiosos também, em nome de Jesus, Senhor. Dá vitória para todos, para a glória do seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 Jesus. Então, que Deus em Cristo, meus irmãos, abençoe você, né? Você vendo essa mensagem aqui e tudo, compartilha com alguém, né? E reage aí, né? Faz alguma coisa aí. Que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, com vida e saúde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.